Rapaziada, se vocês quiserem vencer na vida, vocês vão ter que ser um pouquinho de Pablo Marçal. Por incrível que pareça, cara. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão entender o que eu tô querendo falar aqui pra vocês, mano. Tem um cara que eu sigo aqui na internet, mano. Cara, mais do que a metade das coisas que ele fala, quase, mano, acho que digamos 80% do que ele fala eu concordo, cara. E ele é um moleque que motiva muito, mano, nos vídeos dele, mano. É o Thiago Ora, eu acompanho ele, né? E ele mora do outro lado aqui da ponte, da onde que eu moro, mano. Ele mora do outro lado aqui. E, pô, assisto quase todos os vídeos dele, eu tô sempre assistindo, né? E eu percebi que ele é um moleque bom, cara. É um moleque, sim, que tem um coração bom, mano. Não é um moleque... Eu vejo que não é pilantra, mano. Dá pra perceber, assim, que ele é um moleque da hora. Porém, ele segue ele sempre tá falando do Pablo Marçal, né? E sempre vira e mexe ele tá falando do Pablo Marçal. E tem o seguinte, cara. O Pablo Marçal é um cara, assim, que eu tenho admiração por ele ter vencido na vida, né? Ele ter feito as paradas que ele fez, aonde que ele chegou. Só que é um cara que ele tem umas paradas dele que é meio duvidosa, assim, que eu não boto muita fé, tá ligado? Eu acho que ele é um pouco charlatão, mano. E ele cara, é uma parada que eu vejo assim, cara, e consigo perceber, mano, que ele é um pouco charlatão, mano, tentando fazer o pessoal andar. Mano, ele dá uma exagerada foda nos bagulho dele, mano. Só que ele tem algumas coisas que dá pra aprender com ele, né? Dá umas coisas umas malandragens que dá pra gente tirar proveito, né? Umas malandragens assim, do lado positivo, eu falo, né? E esse Thiago Ora, mano, é um moleque que ele já venceu na vida. Ele veio do zero, né, cara? Ele é um moleque que ele veio lá do Guarujá, né? Uma cidade que eu tenho muito apreço, cara. Gosto muito dessa cidade, mano. É um lugar que eu quero morar. Tem até um vídeo que ele fez de um apartamento que ele comprou, no apartamento que eu quero comprar quando as paradas começar a virar. Cara, ele é um moleque inteligente e tal, né? Um moleque que dá vários conselhos. Ele realmente ensina mesmo como o cara ele prosperar na vida, dá conselhos bons, cara. Inclusive ele deu um conselho pra pessoa que quer vencer. O último vídeo dele é a pessoa que quer vencer mesmo na vida, ela tem que sair da favela, e realmente é verdade, mano. E eu percebo assim que ele vai às vezes pra negócio de futebol com esse Pablo Marçal, né? Então, rapaziada, eu falo pra você, mano, o cara ele pode ser, né? Ele pode ser o cara de procedência duvidosa. O cara pode ser às vezes até pilantra. Mas se o cara tem resultados, mano, ninguém... E sempre vai ter fãs, mano. Ninguém vai ir 100% contra ele, mano, né? Você pode ver aí o Silas Malafaia, né? Você pode ver aí o Edir Macedo, né? Você pode ver o Valdemiro Santiago, né? E o Pablo Marçal mesmo. Por mais que tenham pessoas inteligentes, mano, pessoas inteligentes nesse mundo, as pessoas vão pagar um pau, mesmo vendo e provando que o cara, ele tem dentro de si a pilantragem, né, cara? O cara é meio pilantra, né? Não é porque ele venceu na vida não, mano, porque inclusive esse Thiago Ora aí, ele venceu na vida e acredito eu que ele não tenha feito nada de errado, mano. Ele venceu na raça mesmo. Mas a gente percebe que os caras, eles, por mais que seja pilantra, as pessoas sempre vai ter uma admiração. Você não lembra do Pablo Escobar? Né? O Pablo Escobar, ele fez as cagadas dele, fez as brechas dele, né? Mas ele tem os admiradores, mano. Ele tem os admiradores dele. O Edir Macedo, mostrando os vídeos lá, ele ensinando a pessoa a pedir, os pastores a pedir dinheiro, fazendo as pilantragens dele, aquele negócio do óculos que ele fez lá no Maracanã, que ele pediu óculos de todo mundo, depois vendeu os óculos para
uma ótica, tem pessoas que continuam seguindo ele, né? Se eu fosse cristão, fosse crente, eu já ia falar: o mundo já é do maligno. Mas como eu não acredito em nada, mano, eu não vou falar nada, né, cara? Mas o grande X da questão é esse, mano. O cara pode ser o pilantra que for, mas se o cara tiver resultado, ele vai ter voz, né? Ele sempre vai ter voz, sempre vai ter admiradores, mano. A Igreja Católica também, com aquelas patifarias que teve com os menores, eles ainda tem os admiradores, né? Cada pessoa, cada pessoa aí que faz tem a sua maneira de ganhar dinheiro, né? A pessoa tem a sua maneira de ganhar dinheiro. Se ela tiver resultado, não importa, vai ter admiradores. Na família mesmo, se você está sendo beneficiado, né? Se você está sendo beneficiado, tem um parente seu que ele está fazendo coisa errada, né? Ele está fazendo coisa errada, mas de alguma forma ele está sendo beneficiado, ele vai ter os seus admiradores, né? Então, cara, eu vejo assim, né, mano? Até pessoas inteligentes, mano, como esse Thiago Hora, né? Cara, ele falar do Pablo Marçal, assim, que tava jogando bola com o cara, que vira e mexe ele fala bem, né? Ele mesmo já falou num vídeo que ele pode me falar o que quiser do Pablo Marçal, mas ele tem resultado. E realmente, talvez esse Thiago Hora também, ele esteja sendo beneficiado por alguma coisa. Não uma coisa ruim, mas ele aprendendo alguma coisa no profissional com ele, né? Então, rapaziada, não importa o que você faça, o importante é que tenha resultado, né? O mundo é assim, não importa, mano, não importa o que você esteja fazendo, mano, mas pra calar a boca do povo, tenha resultados, mano, né? Se tiver resultado, fião, não há quem vai te questionar, né? Eu sou da seguinte opinião, cara, o mundo, a vida é uma só, né? O mundo é uma coisa só, mano. Você morreu, pra mim, você foi pro andar de cima, já era, acabou, entendeu? Eu acho que você deve aproveitar todas as oportunidades agora, né? Claro que você não vai fazer coisas que você vai se sentir mal, né? Pilantrar um amigo, pilantrar, sei lá, mano, fazer alguma coisa que você vai se sentir mal, vai ficar com peso na consciência, não vai ter paz. O importante é você fazer as coisas, né? E ter paz, sossego, mano. Mas eu vejo assim que o mundo aqui não é 100% que as pessoas falam, não, mano, né? Eu vejo assim que tem muito cara influenciador que fala bastante de Deus, né? Mas sempre fala assim, Deus quer que você faça isso, que faça aquilo, né? Falam palavras da Bíblia, mas ninguém que fala que tá bem sucedido da vida, fala aquela passagem da Bíblia que fala assim: dê tudo que você tenha e venha viver da graça. Ninguém faz isso. Todo mundo fala, vai prosperar, não sei o que, bababá, mas ninguém vai falar assim, eu vou seguir aquela palavrinha de Deus que fala pra gente doar tudo aos pobres, né? E viver da graça. Que ninguém faz isso. Que quem tá bem sucedido não vai fazer um trem desse, né? Então eu vejo assim que o mundo é uma malandragem, cara. Esse mundo aqui é uma malandragem. E o cara que sabe usar a malandragem e ser mais discreto possível, né? O cara que usa a malandragem e fica no sapatinho é o cara que se dá bem aí, mano. Fala de Deus. Igual o Marçal, cara, ele faz aqueles doideira dele lá, mas por que ele não doa o dinheiro dele pros pobres, né, cara? Você fala tanto da Bíblia, mas não fala essas partes da Bíblia que o cidadão ele dá as riquezas, né? Não fala disso. Mas eles sempre estão falando de Deus. Então, rapaziada, vocês têm que ser um pouquinho de Pablo Marçal, certo?
um pouquinho de Edir Macedo também, se quiser se dar bem na vida. E porque se a gente for fazer tudo na vida pensando no próximo, né, a gente não faz nada. Que se a gente for tudo que a gente for pensar, eu tô fazendo isso aqui, mas pô, eu não vou pensar sempre no próximo. Mano, tudo nessa vida aqui, mano, pra você vender um produto, você tem que dar uma exagerada, mano. Em alguma coisa, tudo que você for fazer, você tem que dar uma exagerada, fazer o produto ter valor, né? Ter um valor assim, foda. Então eu falo pra vocês, mano, eu vou acompanhando esses caras aí, mas assim, né, eu tenho admiração pela molecada aí, tenho admiração por tudo, mas eu não abraço tudo que eles falam, não. Tem coisas que eu filtro, né? Eu vou filtrando. Sempre tento ver o lado positivo da molecada, mas sempre tem um pezinho atrás, né? Porque, cara, quando começa a colocar Deus, né, nessa parada aí, coloca Deus, ficar falando muito de Deus, esse negócio sempre fica com o pé atrás, porque os caras que falam de Deus só falam a parte da Bíblia que é conveniente, mano. A parte que eles vão ter prejuízos, né, financeiros e ter a parte espiritual privilegiada, né? Porque o cara que tem grana, na Bíblia não fala pra gente ajuntar riquezas aqui na terra, né? Não fala. E a galera, elas ajuntam, eles não falam essa parte, né? Da Bíblia eles não falam não. Mas eles falam da parte de prosperar, né? De prosperar. Tem igrejas aí que cobram até batismo, né? Igual a Lagoinha aí do Alphaville. Então, cara, é um negócio que a gente tem que ser um pouco mais sangue no olho, né? Tem que ser um pouquinho de mais Pablo Marçal pra gente conseguir se dar bem na vida. Então é isso aí, pessoal. Se inscrever no canal, dá o gostinho. Até o próximo vídeo.